Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Querido povo de Deus, uma santa noite a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Que a misericórdia os acolha, ilumine os vossos passos, que o Senhor seja a sua fortaleza, amém? Pegue na mão da pessoa que está do seu lado e diga: seja bem-vindo, boa noite, glória a Deus. Eu queria pedir que os irmãos que trouxeram a Bíblia, abram vossas Bíblias no Salmo de número 18, da Bíblia de tradução Ave Maria, é o Salmo 18, em algumas outras traduções o Salmo 19. O versículo que nós vamos nos basear para a reflexão dessa noite é o versículo de número 15. Salmo de número 18, versículo 15. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Glória a Deus. Salmo de número 18, versículo de número 15. Na palavra de Deus vai dizer assim: aceitai as palavras de meus lábios e os pensamentos de meu coração. Na vossa presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. Vou ler mais uma vez. Aceitai as palavras de meus lábios e os pensamentos de meu coração. Na vossa presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. Amém? Senta, dê uma salva de palmas à palavra de Deus. Glória a Deus. Querido povo de Deus, nós estamos no nosso segundo naiote. É de uma grande felicidade para o meu coração. A primeira coisa que eu lhe peço é seu silêncio, sua concentração, porque nós estamos diante da palavra de Deus, amém? Então nós precisamos nos concentrar muito, porque nós temos que ouvir a palavra do Senhor com o coração aberto, com o coração transbordante, de querer verdadeiramente receber a graça e transbordar a Deus a nossa vida, frutificar na nossa vida espiritual. O tema do nosso segundo naiote está sendo um caminho novo. O tema central do retiro é esse: um caminho novo. Eu acredito que tanto eu como você, muitas vezes, necessitamos de um novo caminho, de um novo caminhar. Porque quando nós não queremos nos renovar em Deus, nós vamos ressuscitando o nosso homem velho. Quando nós dizemos ressuscitar o homem velho, é falando que os pecados, os erros que a gente cometeu lá atrás acabam vindo para o nosso presente, acabam ressuscitando. E Deus lhe trouxe aqui nessa noite para dizer para você que Ele quer iniciar algo novo na sua vida. Ah, Daniel, mas eu já estou em grupo, eu já estou na caminhada, eu já estou na igreja. Mesmo assim, não fique pensando que a sua espiritualidade tem que estacionar ou ficar lá atrás. Não, nós temos que estar sempre renovando. E aqui está a grande dificuldade de muitas pessoas, porque muitas pessoas
tem dificuldade de renovar sua decisão a Deus diariamente. A nossa luta é diária. Quando você dorme e quando você acorda, no momento em que você abre seus olhos pela manhã, você já tem que ir se decidindo por Deus novamente. Ou seja, a sua espiritualidade nunca deve ser a espiritualidade do ontem. Preste atenção. A sua espiritualidade nunca deve ser a espiritualidade do ontem. Que é isso? Eu já me decidi por Deus, mas eu deixei de rezar, deixei de lutar contra o pecado, deixei de ler a palavra. Veja, tem gente que tem uma espiritualidade apenas em suas recordações. Deus não quer isso. Deus quer que a sua espiritualidade esteja viva e se renovando diariamente. Existe uma maquinação do inimigo querendo desgastar a sua espiritualidade. O que é que o inimigo mais luta para fazer? Desgastar você, para você enjoar de rezar, para você enjoar de vir ao grupo, para você enjoar de ler a Bíblia, para você enjoar de ir à missa. Aí ele vai querendo desgastar você. Aí a gente começa a se deixar levar por esse desgaste. E aí o que é que acontece? A gente cai e se acostuma em ficar na queda. Você sabe qual é o pior estado de vida que uma pessoa pode ter? É quando ela cai e ela se apega à queda de tal forma que ela se acostuma na vida de pecado e pronto. Ela começa a viver nessa terra como se ela nunca fosse passar, como se ela nunca fosse morrer. O tema do retiro é um caminho novo, e o tema da primeira pregação é diante da queda, reaja. Diante da queda, reaja. Nós temos muitas vezes quedas, irmãos, e quando nós caímos, nós temos muitas tentações em nossos pensamentos. Quais? Não adianta eu tentar ser de grupo, porque eu caio demais, eu erro demais, eu fraquejo demais. Então é melhor não ser. É melhor eu parar por aqui. É melhor eu desistir, porque não adianta. Eu já tentei, aí eu falto, eu vou para o pecado de novo, eu caio de novo. Então, se eu sou assim, é melhor eu não ir mais para a igreja. Veja, está vendo o que é que o diabo coloca na cabeça das pessoas? Preste atenção. O inimigo quer fazer você pensar isso. Se você tem a opção de desistir, desista do pecado e não da igreja. Lute para desistir do pecado e não da igreja. Porque o inimigo quer fazer você olhar para a desistência da igreja como a melhor opção, e não é. Não é. Eu vou te falar uma coisa de coração: não desista de lutar contra o pecado. Gente, vocês sabem que eu fui usuário de droga. Nos ataques de abstinência que eu tive, era muito forte. Eu me tremia inteiro, as minhas pernas, as mãos gelavam, eu sentia falta de ar, travava, a minha garganta travava, uma falta de ar, uma sensação de sufocamento. A abstinência, ela me dava uma sensação de sufocamento, e eu ficava impaciente. Eu não conseguia ficar muito tempo sentado, nem muito tempo em pé. Eu não conseguia ficar uma pessoa tranquila. O meu negócio era estar andando. E eu andava agoniado e mexia as mãos, e quem olhava para mim achava que eu estava ficando realmente louco,
que eu estava começando a ter um distúrbio psicológico, que eu estava verdadeiramente ficando louco. A abstinência batia, gente, e as minhas mãos, eu ficava fazendo esses gestos com as mãos tremendo, eu impaciente, andava para um lado para o outro, os olhos ficavam estufados, o corpo querendo a droga, o corpo pedindo a droga, meu organismo gritava através do sentir da angústia pela droga. E aquela sensação de agonia, uma agonia tão grande, que teve vezes que eu tentei tirar a minha própria vida, porque eu achava que eu não ia suportar aquela agonia, aquela impaciência. Mas eu comecei a estudar os livros do Padre Léo, comecei a ler História dos Santos, comecei a rezar, e uma das coisas que eu mais fazia era procurar a ajuda de pessoas de Deus. Eu procurava pessoas de Deus para me conviver, para me colar nessas pessoas e eu me fortalecer nessas pessoas. Às vezes eu era até chato, que eu era na porta de um e de outro pedindo ajuda, porque se eu queria desistir de alguma coisa, tinha que ser da droga, tinha que ser do mundo, e não da igreja, e não das coisas de Deus. Eu não podia desistir de Deus. Aí eu comecei a entender que a minha decisão de sair da droga, de sair da vida perdida, tinha que ser maior do que os meus sentimentos. Preste atenção que isso vai te ajudar demais na sua vida espiritual. A sua decisão tem que superar os seus sentimentos. Porque qual é o sentimento que o Daniel tinha? O sentimento era de querer a droga. O sentimento era de querer ir para o mundo, beber demais, me perder. Eu dizia na época que eu queria vadiar. Veja, me perder, me prostituir. Aí o sentimento vinha com todas as forças, o corpo tremia, gelava, angústia, impaciência, mas eu usei muito a minha razão e eu dizia: eu não posso viver em função do que sinto, e sim do que eu sei, e o que eu sei é que Deus vai me dar uma vida nova se eu me esforçar. Eu tinha diante dos meus olhos o caminho, eu tinha que movimentar minhas pernas, eu tinha que ter o meu esforço. Veja, Deus, Ele lhe mostra o caminho, Ele lhe diz como é o caminho, Ele te orienta, Ele faz você sentir a presença dEle. Agora, você tem que ter um esforço que vai ter que superar o que você sente. Você vai ter que ter um esforço que vai ter que superar o que você sente. Aí eu fiquei, gente, lutando. Procurava os irmãos da comunidade Shalom e dizia: reze na minha cabeça, porque a tentação está grande. Perdi as contas de quantas vezes eu bati em portas de madrugada para receber oração. O povo ia rezar em mim, tirando lágrimas, remela dos olhos, que eu batia na porta. Aí tinha gente que dizia assim: eu acho tão bonito o esforço desse jovem, porque ele corre atrás de ser curado. E eu corria mesmo. Não foi fácil. Eu tive que suportar o sentimento de sufocamento que eu tinha, de angústia, de impaciência. Eu ficava tão impaciente, gente, no período de abstinência da droga, que eu queria correr para comprar droga. Várias pessoas diziam assim: o Daniel vai ficar louco. O Daniel vai ficar louco. É bem capaz do Daniel se matar, porque ele se treme demais, ele se aperreia, ele fica louco. Só que tinha uma coisa que eu
fazia quando estava nesses piores dias? Eu ficava impaciente, andando para o lado e para o outro, para o lado e para o outro, mas em oração. Glória a Deus. Eu nunca consegui usar droga orando. Eu nunca consegui usar droga rezando. Nunca. Você já percebeu que quando você comete o pecado, você não consegue fazer ele rezando? Porque se você na hora começar a orar, começar a clamar o Espírito Santo, o pecado é derrotado, o inimigo é expulso e você vence o combate. Então deixa eu te dizer, você quer ter um caminho novo? Quem vai te dar isso é a vida de oração e a comunhão com Jesus Cristo. Vai te dar uma vida nova. Gente, quando eu passei um período de 8 meses a quase 1 ano com ataques seríssimos de abstinência, ao ponto de muitas vezes eu pensar em me enforcar mesmo. Cheguei a tentar suicídio, de várias formas, mas nunca deu certo. Na verdade, nunca deu errado, né? Se tivesse dado, tinha dado errado, né? Graças a Deus sempre deu certo Jesus me salvar. E aí nessas minhas lutas eu aprendi uma coisa na minha vida e eu ensino isso. E quando eu trabalhei numa casa de recuperação, eu ensinava para aqueles jovens: vocês querem vencer o pecado? Não viva em função do seu sentimento. Porque vai ter dias que o sentimento vai ser todo voltado para a droga, para o prazer sexual desregrado, vai ser voltado para a raiva, vai ser voltado para o pecado. Tem dias que a gente amanhece com um sentimento muito agressivo, querendo um pecado. O corpo treme às vezes, o corpo sente uma atração. E tem pessoas que dizem assim: cara, o pecado é quase irresistível, é quase impossível vencer o pecado. Eu digo: olha, quem tem fé em Deus, quem ora, quem busca, quem se esforça, consegue vencer sim. Porque em 1 Coríntios 10:13 vai dizer que Deus não permite que uma tentação supere as forças do homem. Assim como Ele permite que a tentação venha, Ele dá os meios de você suportar e sair dela. A tentação vem, mas Deus te dá os meios de suportar e de sair dela. Então nessa pregação, o salmista diz assim, ó: aceitai as palavras dos meus lábios. O que é que acontece? Quando você cai, você tem que ter uma reação. Qual é a reação? Se levantar. Se levantar. Se levante arrependido dos seus pecados, arrependido dos seus erros e determinado a lutar contra o pecado. Repita comigo: eu nessa noite quero determinar, decretar a minha vitória diante do pecado. Aplauda Jesus por isso. Decrete a sua vitória contra o pecado. Decrete a sua vitória em nome de Jesus contra o vício, contra os apetites carnais, porque isso não vem de Deus. Viver de forma carnal, quando nós dizemos assim, é querendo se referir a uma vida pecaminosa, uma vida de prazeres. Gente, a nossa vida nem sempre vai ser de prazeres. Lógico que nem todo tipo de prazer é pecado. É muito prazeroso você tomar um banho de piscina. Inclusive hoje eu tomei banho de piscina. Tomei banho de piscina hoje, achei maravilhoso. É prazeroso. Tem muitos prazeres que são saudáveis para a alma. Teve hora que eu fui por baixo d'água e voltei sem respirar, viu? Fui e voltei. Menina, eu me garanti, eu me achei aqueles atletas. Até a pose de atleta na hora eu fiz. Olhei assim para frente e eu fui e voltei. Quando eu fui,
quando eu cheguei lá do outro lado da piscina, por debaixo d'água, me deu um pouquinho de incerteza se eu ia conseguir voltar. Aí eu pensei, a piscina não é tão funda, se eu ficar em pé a cabeça sai do lado de fora, se o fôlego acabar eu fico só de pé, resolve. E na hora que eu cheguei lá na parede da piscina, aí eu dei uma manobra assim, ó, botei os pés na parede e voltei. Eu tive que naquele momento enfrentar uma incerteza. E quando eu cheguei do outro lado, que eu levantei, eu disse: é maior que os meus medos. O Senhor estava querendo que eu entendesse isso. Enfrente seus medos, suas incertezas, e você vai se surpreender. E você vai se surpreender. Vai lá, tenta. Sabe, quando a gente cai, a gente fica com muitos medos. Medo de alguém descobrir e se tornar algo escandaloso, né? Ou medo de passar alguém do grupo na hora e ver você ali no ato do pecado e você ficar com vergonha. A gente tem medo de muita coisa. Quando a gente peca, a gente cai, a gente fica com incertezas destruidoras dentro de nós. Qual é a incerteza? Às vezes é tão sério isso, que às vezes a gente vai se confessar. Não sei se você já sentiu isso. Às vezes a gente vai se confessar, conta os pecados para o padre nos dá absolvição, e a gente ainda sai com aquele pensamento: será que Deus me perdoou? Porque foi tão grave o pecado. Será que Deus de fato me perdoou? Minha vida de fato está uma vida nova? Às vezes, gente, essas incertezas ficam dentro de nós, fica ali maltratando, né? Deixa eu te falar uma coisa: acredite na misericórdia de Deus. Pare de duvidar. Pare de duvidar da misericórdia. Pare de duvidar da misericórdia. Lembra daquela historinha que eu já contei numa pregação minha? Que uma jovem viu Jesus Cristo na casa dela. Aí ela começou a ver Jesus, e era aquele sorriso lindo, aquele abraço que ele dava nela. E aquela jovem vendo Jesus, conversando com Jesus, ela procurou um padre para se confessar. E quando ela procurou o sacerdote, ela disse assim: ô padre, eu estou vendo Jesus. Aí ele disse: é mesmo, minha filha? E é Jesus mesmo? Aí ela: eu acho que é, acredito que seja. Aí o padre: tem um jeito de descobrirmos se é Jesus. Aí ela: pois eu quero que você me diga como. Aí ele disse, depois que ela contou os pecados dela, né, ela contou essa história. Aí ele falou: eu te absolvo de todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois que ele absolveu ela dos pecados dela, aí ele disse assim: amanhã, quando você ver Jesus, assim que você ver Jesus, você vai perguntar para Jesus o que foi que você fez no ontem. Aí ela: tá certo. Aí depois você vem me dizer, tá bom? Aí assim que ela saiu do confessionário, que ela chegou em casa, quem estava lá? Jesus. Quando ela viu Jesus, ela perguntou: Jesus, o que foi que eu fiz ontem? Jesus olhou para ela, deu um sorriso e disse: você nasceu agora. Eu não vou dizer o que você fez no ontem, porque isso se apagou. Aí ela foi lá no padre de novo e disse: ó, Jesus disse que não sabia o que eu tinha feito ontem. Aí o padre disse: pois então é Jesus mesmo. Aí ela: por quê? Aí ele disse: porque a confissão fez você nascer de novo aos olhos de Jesus Cristo. O passado se apaga,
Deus não se prende no que você fez ou deixou de fazer. Para Deus o que importa é o que você pode fazer agora. Porque tem pessoas que se prendem no nosso passado, né? Tem gente que quando nos vê, fica recordando de um pecado que a gente fez, de um erro que a gente fez. Recentemente eu vi uma mulher lá perto de onde eu morei no passado, e ela quando me viu arregalou os olhos assim. Aí eu fui me aproximando dela, eu disse oi, e ela meio temerosa, oi, eu tudo bem? Aí ela, tudo, tô bem. Eu disse, por que você está agindo assim? Ai, eu quando te vi, eu tive medo. Por quê? Não, porque você já fez muita coisa, né? Aí eu olhei para ela, eu disse, mas eu entrei na igreja, agora eu estou na igreja. Desde 2010 que eu estou na igreja. Ela, ai, você se converteu? É, me converti. Ela, menino, não é que Deus existe mesmo? Não é que Deus existe mesmo? Tem horas que a situação é tão séria, né? Que quando a gente dá o testemunho, aí tem gente que diz assim, não é que Deus existe? Aí eu disse, pois é, eu mudei, viu? Não precisa ter mais medo não. Aí ela me deu um abraço. Quando ela soltou do abraço, aí ela olhou para mim e disse assim, jamais que eu teria coragem de fazer isso antes. Tá vendo? Quando Deus muda o seu coração, os outros corações não têm medo mais de chegar perto do seu. Porque Jesus quer colocar o coração dele em você. Ele quer mudar a sua vida. E quantos aqui entre nós estão começando algo novo hoje, nesse retiro, nesse nosso encontro, algo novo, algo transformador? Existe um teólogo chamado teólogo Ivan Moraes, que ele diz assim, diante de cada queda é preciso clamar o Espírito Santo para que nos levante. Caiu, clama, irmão. Caiu, chama o Espírito Santo para te levantar. Não fica no chão não, não fica na lama não, porque você não é porco. Você não é porco para estar na lama do pecado. Você não deve ter uma vida como as serpentes. Ontem também eu matei uma serpente, pareceu uma cobra. Aí assim que eu cheguei na casa que eu estava, portão da casa ainda fechado, gente, assim que eu cheguei, eu olhei para baixo, não sei porquê, eu olhei para baixo do portão, ela estava entrando. Eu só peguei da metade da cobra pro rabo dela. Eu só vi aquele rabinho, ó, eu ainda tentei segurar, mas não deu tempo. Aí Patrícia, eu vi uma cobra entrando na casa. Patrícia apavorada com essas coisas. Aí abri o portão, aí botei o carro para dentro e fui atrás da cobra. Na hora que eu ia indo, foi quando os dois amigos que eu levei ia chegando de moto. Aí eu empolgadinho, ó, aí tem uma cobra aqui, vamos atrás. Mas eu achei a cobra tão bonitinha que deu vontade de trazer para casa, toda colorida assim. Dizem que é parecido com cobra coral. Não sei se é a coral mesmo, não sei, mas era parecido. Eu não entendo, não estudei esse negócio. Aí achamos a cobra. Aí a gente matou a cobra ali, né, com as pancadas na cabeça. E na medida que a gente foi fazendo isso, eu segurei a cobra e bati uma foto com ela assim. Pisei na cabeça da serpente, né? Já é a segunda cobra que eu mato esse ano, olha só. Aí eu fiquei refletindo com aquilo. E Deus me falava que o inimigo, ele só quer uma brecha para ele entrar. E São Francisco de Sales diz, aonde a serpente consegue colocar a cabeça dela, facilmente coloca todo o seu corpo. Então quando eu ia chegando na casa, aonde foi que eu vi a serpente passando? Na entrada.
Só que o portão estava fechado, mas tinha uma brechinha. Para você ver, basta uma brecha, uma pequena brecha para o inimigo entrar na sua casa, para o inimigo entrar na sua morada interior. E Deus falava comigo: se o inimigo conseguiu entrar, expulse ele. E a gente esmagou a cabeça da serpente, e eu coloquei a serpente no meio da rua, para quando vinham os carros passar por cima. Tem gente que vai dizer: oh, crueldade com o animal. Crueldade se um bicho daquele pega uma criança, né, e morte. Então a gente teve que se defender, né? Mas espiritualmente Deus estava se comunicando comigo, dizendo: cuidado com as brechas, pare de dar brecha para o inimigo. Pare de dar brecha para o inimigo. Qual é a brecha que você está dando para o inimigo? Feche seus olhos, baixe sua cabeça um instante. Qual é a brecha que você está dando para o inimigo? Qual é a brecha que você está dando para o pecado? O que é que você precisa cortar da sua vida para você cortar o pecado, para você melhorar na sua vida espiritual, para você crescer na sua vida espiritual? Se levante em nome de Jesus com sua alma nesse momento, que o Senhor possa te abençoar grandiosamente. Feche as brechas das entradas do teu coração, para que a serpente não consiga invadir a tua casa. Assim seja. Abra seus olhos. Enquanto aquilo acontecia, eu rezava. Quem estava lá nem imaginava que eu estava rezando dentro da minha cabeça com aquilo. Eu gosto de ir rezando na hora ali, vou pensando, né? E aí, esse teólogo Ivan Moraes diz: se você cair, clame o Espírito Santo para ele te levantar. Tem pessoas que perderam o hábito, perderam a devoção ao Espírito Santo. Gente, se tem uma coisa que eu peço para mim nunca perder da minha vida, é o erguer as minhas mãos na minha casa e clamar o Espírito Santo. Foi um rapaz esses dias que mexe com a internet lá em casa. Quando ele chegou lá, eu estava clamando o Espírito. Quando eu saí do quarto, eu vi ele disse: eita glória, fogo! Deu um sorriso, aí eu disse: é fogo, irmão. Ele aí é uma labareda de fogo, né? Veja, o clamor, até ele sentiu o fogo do Espírito descendo. Não deixe de clamar o Espírito Santo. Levante clamando o Espírito Santo quando você cair. Esse teólogo continua dizendo: e que com tremor na alma possamos sentir nojo do pecado e não fazer pacto com ele. Veja, ele diz que a gente tem que ter nojo, pavor do pecado. Gente, o pecado, ele é prazeroso naquele momento, mas depois vem a destruição, vem as consequências ruins. Quem vive uma vida achando que vai ficar pecando, sem lutar contra o pecado, e vai viver de boa, não vive. Sabe o que é que São João Bosco disse? Que debaixo de nossos pés existe uma fornalha sempre aberta, pronta para nos sugar. Basta um pecado mortal para que o inferno nos sugue. Ou seja, aquele que morre no pecado mortal, aquele que morre sem lutar contra o pecado, sem se decidir por Deus, o inferno suga. São João Bosco chega a dizer: se os condenados pelo menos pudessem se enganar, dizendo assim: talvez Deus nos tire desse tormento um dia. Mas São João Bosco diz que diante dos olhares dos condenados no inferno, sempre vai ter uma frase escrita: você nunca vai sair desses tormentos.
Uma vez eu pregando, eu cheguei a dizer que vomitar, passar mal não é bom, né? Ninguém gosta. Quando a gente vomita, provoca, dá aquela sensação de falta de ar e é muito agoniante, né? Se a gente sente essas agonias com coisas que passam tão rápido, imagine os tormentos do inferno. E o inferno existe, viu? E ele é eterno. A igreja nos ensina, a Bíblia nos ensina. Então nós precisamos nos decidir por Deus, não por medo do inferno, mas por amor ao céu, mas por amor a Deus, por amor a Jesus, a Virgem Maria, aos anjos, os santos. Seja de Deus. Você que está aqui hoje, seja mais ainda de Deus. Daniel, seja mais ainda de Deus. Você que está aqui, seja mais ainda de Deus. Diante da sua queda, gente, você que está aqui, eu quero te dizer uma coisa: talvez as minhas quedas, eu já na igreja, tenham sido pior do que as suas. Talvez as minhas quedas, os meus erros, os meus pecados tenham sido maiores do que os seus. Talvez você está aqui vendo Daniel pregar, nem imagina que eu sou pior do que você muitas vezes. Que muitas vezes eu fiz coisas piores do que as piores que você fez. Mas eu vou te falar uma coisa: eu insisto em ser de Deus. Mesmo com muitas vezes eu fraquejando, mesmo com muitas vezes eu caindo, mesmo eu me considerando o pior pecador da terra, eu me decido por Deus e continuo lutando contra o pecado. Em nome de Jesus, continue lutando contra o pecado. Tenha nojo do pecado, tenha abuso do pecado, expulse o pecado. Caiu, levanta, se desprende disso, porque às vezes a gente fica grudado no pecado, gente. Isso não vem de Deus. Vou te falar uma coisa. Uma vez eu cometi um pecado grave. Eu já na igreja, já na vida missionária, e eu caí. Tive um pecado grave. E aí chegou uma menina muito de Deus e disse assim: Daniel, o Senhor me mandou te dar uma resposta. Eu disse: o que é? Ela disse: não olhe para trás, vá em frente. Se decida por Deus, se levante, vá em frente. Não fique com o pensamento que eu caí e não vou mais conseguir me levantar. Não, vá em frente, vá em frente. Eu quero dizer para você que caiu, que pecou, que errou feio, fez coisa que até o diabo duvida. Porque tem hora que a gente faz pecado tão grave que até o diabo duvida. Então, se você caiu, se você fraquejou, levante. E se alguém que você conhece caiu, fraquejou, queiram levantar para o outro e não o derrubar mais ainda. Queira ser instrumento de Deus para levantar as pessoas. E deixa eu te falar uma coisa, eu vou te falar algo muito rico agora. Presta atenção, quando uma pessoa pega um câncer, quanto mais o câncer demora naquela pessoa, pior fica, sim ou não? Se ela não se cuidar, pior fica, sim ou não? Às vezes até se cuidando piora. Olha aí, uma ferida, presta atenção, uma ferida dentro de você, quanto mais ela demorar dentro de você, mais ela vai piorar. Quanto mais uma ferida ficar aí dentro, por isso você tem que botar para fora. Às vezes eu chamo a Charliane para conversar, aí eu vou colocando as minhas feridas para fora, eu conto a ela os meus combates espirituais. Às vezes eu chamo a Dávila, o Lucas, pessoas da missão. Eu vou chamando e vou contando as minhas lutas.
Ultimamente eu tenho conversado muito com essa pessoa que eu amo muito, que é a Charliane, né? Desabafo ali. Sabe por que eu faço isso? Porque quanto mais uma ferida ficar dentro escondida, mais ela cresce e ela piora. Por isso que o Filoteia vai dizer assim, o escrito Filoteia, escrito por São Francisco de Sales, ele diz assim: as feridas recentes são, como se afirma sempre, mais fáceis de curar do que as antigas. As feridas recentes, elas são mais fáceis de serem curadas do que as antigas. Por quê? Porque uma ferida antiga, escondida, ela vai se abrindo, piorando. E quando você for dar conta, é como um câncer que se alastrou por todo o seu corpo e te colocou em uma fase terminal. O que é a fase terminal de um câncer? É quando a pessoa já está prestes a falecer. Existem muitos cânceres na nossa vida, espirituais, câncer sentimentais. Nós precisamos entender, as feridas antigas são mais difíceis de curar do que as novas. Quanto mais uma ferida tiver dentro de você, quanto mais tempo ela passar aí, mais tempo você vai sofrer, porque ela vai crescendo. Deixa eu te falar uma coisa: não deixe mais as suas feridas crescerem. Deixa hoje Jesus curar você aqui, nesse lugar. Na hora que a gente for fazer a oração, eu quero que você sinta Jesus fazendo uma operação na sua vida. O que é que tem aí dentro que está te ferindo? É um sentimento? É algum vício? É alguma mágoa de alguém? A falta de perdão? É porque você se isolou de alguém e o teu coração está angustiado? Ei, está na hora de você repreender essas feridas. As feridas mais antigas são mais difíceis de se curarem. Não deixe essa ferida ganhar anos. Preste atenção, não deixe essas feridas ganhar anos. Porque quanto mais tempo ela passar aí dentro, mais ela vai ficar maior, mais ainda ela vai crescer, e isso vai te maltratando. Está na hora de você chegar para Jesus e dizer: Jesus, fecha as minhas feridas, fecha as minhas feridas. Salmo 19, versículo 7 diz: já sei que o Senhor reservou a vitória para seu ungido, e o ouviu do alto de seu santuário, pelo poder do seu braço vencedor. A palavra está dizendo que existe uma vitória reservada para você, e essa é a noite da sua vitória. Deus reservou uma vitória para você nessa noite. Deus preparou uma vitória para você nessa noite. São João Bosco disse: você que é cristão, medite bem, para que não se deixe enganar pelo demônio. Você que é cristão precisa meditar muito para você não ser enganado pelo diabo. O inimigo estava querendo enganar eu e você. O inimigo estava querendo enganar nós. Não vamos mais deixar o inimigo nos enganar. O inimigo não tem governo sobre nós, porque no Salmo 19, verso 7 vai dizer que Deus reservou uma vitória para nós com o seu braço vencedor. O braço de Deus é vencedor, e hoje o braço de Deus, ele desce sobre a tua vida para te restaurar na tua espiritualidade. Deixa o braço vencedor de Deus te dar a vitória. Você não vai mais ser enganado. Professor Felipe Aquino, ele chega a dizer assim: sem oração nenhum de nós fica de pé espiritualmente, e ninguém consegue fazer a vontade de Deus. Sem oração nenhum de nós vamos ficar de pé. Sem oração nenhum de nós vamos ficar de pé.
Então, quando nós formos rezar agora, depois dessa pregação, já vai começar a oração. Você tem que se entregar com toda a tua vida, porque sem oração ninguém fica de pé. E se você quer ficar de pé, se você quer ser restaurado, se você quer ser transformado, na tua oração pede a Deus: Senhor, eu quero o teu braço forte, o teu braço vencedor, o teu braço restaurador sobre a minha vida. Sabe como é que o Daniel venceu a droga? Sabe como é que o Daniel venceu a pornografia? Sabe como é que o Daniel venceu o mundo? Oração, arrependimento, confissão, comunhão, missão, formação. Eita glória! Eu comecei a correr atrás de tudo que era de Deus. Eu era tão louco no começo que podia ser o evento do grupo que fosse, eu estava no meio. Aí o povo dizia: tu vai para onde hoje? Para mim, se depois vou para o grupo tal. Tu vai para onde? Vou para... Comecei a ir, até que o meu formador disse assim: ó, cuidado para você não confundir sua cabeça. Aí eu me aquietei mais no carisma que eu estava, que era a comunidade Shalom, né? Mas quando tinha evento, lá havia eu correndo para o meu diretor espiritual: posso ir para esse evento? E ele dizia: para os eventos vá para todos. E eu estava no meio. Era Misericórdia Brasil, era Brasil Misericórdia, o que tivesse eu estava. Evento do Shalom, da comunidade Recado, Face de Cristo, eu estava em tudo que era evento. Aí o povo falava: rapaz, esse meninozinho, todo evento que tem da igreja, ele está no meio, né? De onde é que ele é? O povo dizia: ele é do Shalom. Na época eu era do Shalom, não era fundador da obra, né? Ele é do Shalom. Aí é. Aí o povo ia conversar comigo, aí eu dizia: meu filho, eu quero é reza, eu quero é Bíblia, meu filho, eu quero é... Onde tiver reza e Bíblia e padre, missa e grupo, eu tô é no meio. Você sabe por quê? Porque quando eu usava droga, eu não comprava droga só numa boca de fumo, não. Quando eu roubava, eu não roubava só num lugar, não. Quando eu roubava, eu não roubava a mesma pessoa, não. Aí quando eu entrei nas coisas de Deus, eu era correndo atrás das coisas de Deus. E o meu diretor espiritual às vezes dizia: não, você vai hoje para tal lugar fazer isso. Mas se tivesse Misericórdia Brasil, eu queria estar. Retiro da comunidade. Olha, eu fazia de tudo para ir para todos os retiros da comunidade. Todos. Aí minha mãe dizia: leva logo a rede, vai morar lá, é? Eu quero ver se eles vão te sustentar. Tu não vai trabalhar não vai fazer nada. Eu digo: calma, mãe, deixa eu vencer esse pecado, que aí depois eu resolvo essa parada aí. Quando eu me restaurei, trabalhei um bocado de canto, e Deus não queria que eu trabalhasse daquele jeito, porque o Senhor queria que eu vivesse na missão. E eu fui me entregando. Hoje eu sou o homem mais feliz do mundo. Hoje eu sou feliz, gente, porque eu venci o passado, eu me desgrudei, ó, venci, ó glória. E a minha vida, ó, eu vou te falar uma coisa, a minha vida só tem melhorado, irmão. Sério. Vai lá em casa para me te contar, você vai ver. Tem gente que diz assim: ah, o Daniel é muito próspero. Teve uma pessoa que disse assim: o Daniel chegou no mar puxando uma cachorra ré. E agora não sei o que, tem não sei o que, tem não sei o que, não sei o que, não sei o que. Disseram até que eu tenho uma pousada toda alugada, por isso que eu estou ganhando dinheiro. Que pousada é essa, Lucas? Disseram que eu tenho uma pousada na praia. É, quando o povo não aumenta, o povo inventa, né? Aí o povo olha, eu vou dizer para você: eu não tenho uma pousada não, mas se for da vontade de Deus um dia eu ter, eu vou ter. Eu só quero te dizer uma coisa: minha vida melhorou muito
E eu não estou falando de melhora material não, também aconteceu. Mas a minha vida melhorou, sabe aonde? No meu coração, no meu pensamento, no meu jeito de viver, nas minhas convivências. Deus só tem melhorado a minha vida, porque eu me entrego a Ele. Caio, peco muitas vezes, mas eu me levanto. Eu continuo lutando contra o pecado, eu continuo lutando para a minha decisão estar viva. Se você se decidir por Deus, você vai ainda sofrer muitas vezes, mas você vai vencer todos os seus sofrimentos. O Daniel ainda sofre, passa por problema, às vezes chora escondido, mas eu vou te falar, eu supero todos esses problemas. Hoje de manhã, eu lá na piscina, botei as pernas assim boiando. Aí eu fiquei relaxando, escorei a cabeça na água e olhei para o céu. E eu disse assim: oh meu Deus, se uma piscina dessa é tão gostosa, tão boa, imagine o céu, Senhor. Eu quero entrar aí, Jesus. E naquele momento que eu estava ali convivendo com pessoas que amo, aquele momento maravilhoso, eu pensava: se aqui é tão bom, imagine no céu. Imagine uma felicidade que nunca acaba. Então é por isso que a nossa decisão tem que se renovar. É por isso. Amém? Eu quero que você saia daqui uma pessoa melhor. Não estou dizendo que você é ruim, estou dizendo que você tem que sair daqui uma pessoa melhor. Eu tenho que sair daqui melhor. Nós temos que sair daqui melhor, mas decididos a vencer todo o mal. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Eu queria que você empilhasse as cadeiras. Queria que os irmãos fechassem as luzes em nome de Jesus. Deixe só as luzes aqui da frente, oh glória, porque nós vamos orar. Nós vamos clamar o Espírito de Deus.